Fala galera, Stopzera na área, tudo jóia? Então pessoal, primeiro quero pedir desculpas para vocês, né? Primeiro por ter entrado na hora dessa, é sábado, hoje é sábado, mas a gente quer aprender, a gente nunca pode ter dia e nem hora. E tem muito tempo que eu não posto nada, então vai aqui meu vídeo. Então galera, é o seguinte, é, passando aqui pra gente trocar uma ideia sobre o índice, né? Provavelmente o índice bateu ontem a máxima, de novo, se eu não me engano, é isso, olha, a máxima dele era aqui, desse contrato, ele já bateu acima. E olhando, pessoal, a máxima dele, tudo, qual que é a tendência? Agora, a tendência, tá, pessoal? Isso é uma probabilidade. Se vocês olharem aqui, ó, ele veio, subiu, fez bateu na máxima, fez outro backzinho, desceu de novo, subiu, testou de novo a máxima e desceu. E ele tá trabalhando. Então, a gente olhando nessa forma, ele fez isso. E aqui, por que que eu acho, né, um achismo, uma probabilidade que ele vai, novamente ele vai fazer um respiro aqui. Mais ou menos o que ele veio fazer aqui, ó. Que ele veio aqui mais ou menos no. Se vocês olharem, ele veio aqui, a gente olhando. Vamos traçar uma fíbula. Ó, ó. Ele vai vir aqui, ó. Provavelmente, tá, pessoal? Então, ele bateu na massa, fez um recuo até nesse 50%, voltou. Aí ele tentou romper e não deu conta. Depois ele chegou de novo no 100%. Aí onde que eu quero entrar com vocês? Ele veio, testou aqui, né? Aqui se a gente for olhar aqui, ó, a gente inverter a fibra, né? É o modo de eu analisar, tá, pessoal? Isso aqui eu não sou o cara institucional, cara. Eu tô apenas lendo um livro que fala muito sobre isso. Na verdade é um livro, é um e-book do Caio, do Caio César Pereira Polo. Eu não achei no Instagram, tá? Eu super indico. Tá no Kindle, pessoal. É um livro pra mim, análise técnica descomplicada. Eu tô gostando muito. Ó, análise técnica descomplicada, como performar no mercado financeiro. Então, ele fala muito sobre teoria de Dow, teorias de Elliott, né, de Wyckoff. Por que que eu gosto dessa parte, pessoal? Porque eu acho que eu não quero comprar por comprar, eu não quero vender por vender, né? Eu quero entender o que está acontecendo, o que, que o mercado pode acontecer. E essa análise técnica aqui tem muito sobre isso, né? Esse livro, esse e-book que eu estou lendo. Chama Caio César Pereira Polo. Depois pesquisem, tá no Kindle, tá? No Amazon. Então, pessoal, então assim, o que que eu olhei, o que que eu percebi num gráfico de 60 minutos no índice, o que que eu percebi, tá? Ele veio, testou, ele deu uma barra, né? Que alguns vão chamar de barra elefante. Eu creio que pode ser uma barra de exaustão, né? Que o preço estava. Ele deu aquele último suspiro. Para quem conhece aí, vamos chamar de barra da Kombi. A Kombi, como está prestes a fundir, aí ela anda demais, pessoal. Quem teve Kombi aí sabe. Então, essa barra aqui, depois ele testou, foi lá e aí ele fez esse movimento. Aí, olhando para baixo, tá? Aí chegou embaixo. Se eu tivesse o conhecimento, né, que eu estou adquirindo agora, quando chegasse aqui, pessoal, se vocês olharem, o que que acontece aqui, olha? Comprou, ó, vendeu, você vê que movimento lindo. Isso aqui num diário aqui, pessoal, no movimento de 60 minutos, você não passa, acho que se eu for falar a verdade para você, acho que não passa nem calor, olha aqui para você ver. 470 pontos, R$ 470. Você entra aí, isso aqui com mini contrato. Ela foi de novo, ó, no segundo dia, comprou, tentou bater no topo, não deu, mas você podia comprar aqui, ó, na abertura dessa aqui, ó, porque ele iria buscar. E assim ela vai fazendo esse movimento aqui. E quando foi que eu vi que, que a gente percebe, né? Porque a análise gráfica, pessoal, a gente tem que olhar que o gráfico sempre está parado, as coisas já aconteceram, mas a gente tem que pegar essas informações e trazer para o dia de hoje. O que, que a gente está. Quais são os padrões que podem acontecer que pode nos ajudar hoje, né? E aqui, o que, que eu vejo eu vi muito o Aranha falando, né, sobre é, barra de rompimento. Barra de rompimento perfeito, pessoal. Abriu, rompeu e rasgou para cima. Depois deu um back, ficou aqui nesse caixote, ó. Se vocês perceberem onde eu tracei o caixote aqui, ó, é onde ela ficou. No outro dia, aí já. Aqui é só ser feliz. A gente olhando. O, como eu tô no LVL, então eu fico muito ali com o André, com o Felipe, né? São caras ali, depois vocês procurem no Instagram lá. São caras tops, pessoal. André Sussão e o Felipe eu não lembro, mas podem olhar lá que tem muita explicação dele lá. São, cara, são caras excepcionais, tá? Olha pra vocês verem, eles seguraram aqui,
Quando abriu aqui, pessoal, olha, já abriu com um gap de alta, né? Aqui, ó, para vocês verem, já abriu com um gap de alta. Um gapzinho aqui de... Vamos olhar aqui, ó. Um gapzinho de 100 pontos, né, pessoal? Então, eu acho um gap bastante bacana. E aí ele começa o movimento. Eu acho que ele faz a troca, vamos dizer assim, a troca de polaridade, né? Ele passa de um movimento, ó, ele estava no movimento baixista, né? Ele veio, aqui ele entrou na lateralidade. E se vocês olharem se eu não me engano, em Elliott, isso, se eu não me engano, em Elliott, acho que é isso mesmo. Ele fala muito sobre isso, ó, esse movimento lateral, e aí ele faz o movimento. Aqui ele tenta, aqui ó, ele busca, aqui provavelmente deve ser alguma notícia, né? A gente, olhando pelo cenário que o Brasil passa hoje, provavelmente pode ser alguma notícia. Ele deu uma derretida aqui, mas logo em seguida aqui, ele já tentou romper, não conseguiu, entrou num caixotinho bem curtinho, né? Ó, entrou num caixotinho aqui, faz um caixotinho bem de 3 dias, ó, fez um caixotinho de 3. Aí no terceiro dia ele já rompimento, rompe pra cima, tá? E, e aí ele só alegria, foi embora. Aí agora voltando ao assunto, aí ele vai, faz as correções normais, andou lateral aqui, meio que lateral e subindo, pouca coisa. Por que que eu falo pra vocês que ele provavelmente deve, né, fazer uma correção mais forte, tá? Eu não sei se ele vem no fundo, mas provavelmente ele deve fazer uma correção mais forte. Por causa dessa barra aqui, ó. Essa barra aqui do dia 17, tá? Se vocês perceberem, essa linha traçada minha aqui, ó, ela está lá, ó, na abertura dessa linha e no fechamento dessa. Então você que tá quase, tá? Então assim, é o que eu entendo. Aqui já ele já com baixa, né? Já abriu já tá na fechamento dele aqui, né? Já foi na baixa. Então o que que eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo que essa barra aqui é uma barra de exaustão, tá? Ela não teve um rompimento assim para estourar, ela deu um tiro lá em cima, mas a gente sempre fala, né? Provavelmente esses tiros assim, provavelmente pode ser notícia, muito grandes assim. Então ela fez um rompimento, ela fez uma barra ali e tá andando meio que no caixotão aqui. Pode ser que ela ande, tá? A gente nunca sabe. Pode ser que ela faça o mesmo processo que ela fez lá embaixo, ande em um caixote, ó, nesse caixote aqui, ó. Pode ser que ela ande aqui na segunda. E se ela aí, pessoal, aqui uma tese, né? Se ela romper esse caixote para cima, aí provavelmente ela vai buscar a máxima, né? Mas aqui pode ser que ela rompa para baixo e venha fazer um pullback mais saudável, né? Ela venha buscar aqui uma região abaixo. Ó, se vocês perceberem, ela subiu, ela fez aqui um pullback saudável, subiu muito bem, fez outro pullbackzinho, aí ela andou um pouquinho, deu uma correçãozinha, andou, subiu. Aqui, vamos dizer, ela tá numa tendência de alta, né? E essa barra, eu olhando, para mim ela é uma barra de exaustão. Então, se vocês olharem embaixo também, tá? Vão existir várias barras de exaustão, tá? As barras de exaustão, pessoal, é uma barra que quando o preço já está daquele jeito, igual eu falei para vocês, comp. Quem tem comp sabe, ela vai acelerar o máximo que der e depois vai fundir. É igual criança, né? Para quem tem criança também pequena em casa, às vezes ela tá com sono, ela dá o máximo, ela acelera o máximo bastante ali. Essas são as barras de exaustão. E aí depois ela desliga. Quando dorme, dorme de uma vez. Então, assim, eu creio que essa barra de exaustão ela vai fazer o mercado agora a descer. Estou olhando o gráfico de 60 minutos. Então é isso, pessoal. Eu indico, né, para vocês estudarem o mercado aí hoje. O final de semana também é dia de olhar o mercado. E, e qualquer coisa, escreva nos comentários aí. Vamos trocar uma ideia. O que pode acontecer. E no sábado que vem eu volto de novo. Pra gente ver como que tá isso aqui tá andando de lado, se isso aqui rompeu para baixo, né? Pra gente ver o que a gente pode fazer, pra gente trocar uma ideia. Eu vou tentar fazer vídeos agora, pelo menos no sábado. É, olhando aqui, pessoal, uma coisa, correção de 63%. Pode ser que ela venha fazer uma descida, ó,
Se vocês olharem lá, depois eu vou mostrar para vocês lá, ó, ela vai descer aqui. Aí se ela rompeu 33,60, aí provavelmente ela vai descer. Vamos naquela outra lá, que é o parâmetro que a gente tem. É aquela barra lá do dia 3/7. Não tem muito tempo, tem 2 meses aí, 2 meses e meio. Ó, ela fez. Ela subiu, ó, o topo. Ela desceu. Ela rompeu tudo, pessoal. Aí ela andou aqui, ó. Ela andou no fechamento dessa barra, ela deu uma andada. Eu creio que foi aqui, pessoal, que ela mudou a polaridade. Tá? Então, provavelmente, isso não é a certeza. Se na segunda-feira, ou mais pra frente um pouco ali, ela abrir dessa forma, despencar o mercado, andar sobre ela aqui, 2 dias aqui, bem lateralizados, provavelmente ela vai romper. Aí ela tem um rompimento aqui, aí já, ó, em um dia aqui ela fez bastante coisa, né? Depois ela fez um pullback saudável, né? Um pullbackzinho aqui. Aí desceu. Aí ela foi fazendo o que ela, né? O que o mercado precisa. Então é isso, pessoal. Tá bom? Se inscrevam no canal, qualquer coisa, chama a gente nos comentários aí. Quero agradecer a todos, né? Primeiro, ao Felipe, ao André, até o próprio Caio que eu não conheço, que tem me ensinado aí, tem me passado as informações, aos livros, né? Que eu tenho e principalmente ao Felipe Aranha também sobre na teoria do Al Brooks, que eu tenho visto bastante vídeos. Pessoal, e eu acho que o importante é isso, é a gente ver vídeos, buscar informações, a gente estudar. Você vai encontrar muitos charlatões, muitas pessoas que vendem curso com coisas milagrosas, mas eu creio que o milagre ele existe para outras coisas, mas para você, só se você for um autodidata. Eu ontem conversando com uma pessoa, né, com o Felipe, e aí eu perguntei para ele, cara, eu ainda não tenho muita constância no mercado. Embora eu tenha 6 meses, né, eu acho que 6 meses era um tempo bom, ele falou para mim o seguinte: o médico ele não opera em 6 meses, ele precisa de mais tempo. E olhando essa noite, meditando ali, estudando um pouco, e eu pensei, realmente, para mim chegar ao ponto que eu cheguei da minha profissão, tá, como técnico de automação, eu tive que estudar 2 anos de técnico, e quando eu saí de lá eu não estava preparado ainda, né, muito despreparado, eu sabia pouca coisa. E aí quando eu comecei a abrir minha empresa, quando eu comecei a trabalhar, que eu fui estudando várias horas de noite, perdendo sono, é, algumas pessoas confiaram em mim, né, para me darem trabalho, para me darem serviço, mas eu fui aprendendo. E hoje eu vejo que isso tudo surtiu efeito. E às vezes eu quero que o trader seja da mesma forma, não. Eu quero que o trade seja mais rápido, porque é uma coisa que às vezes você olhando a olho nu parece fácil, mas não é, pessoal. Estudo, gerenciamento de risco, estudem psicologicamente, mentalmente, análise. Ah, qual que é o setup que eu estou usando hoje, pessoal? Eu não tenho um setup definido. Então, assim, eu hoje estou com 6 meses de trade, não tenho um setup definido. Eu tenho um cheiro ali de como eu posso fazer. Hoje, analisando ali, dormi muito mal essa noite, né? Pensando nisso, o que eu pensei? Falei, quando eu comecei a programar, fazer automação, programar 7P, fazer supervisório, eu não tinha um setup definido. Eu programava e largava aquilo tudo lá. A partir do momento que eu fui aprendendo como que funcionava, o que poderia ser feito, eu fui criando mecanismos, né? Que, tipo, alocando tudo certinho, seus devidos, escrevendo, né, as tags corretas, não deixando aquele monte de bagunça. É a mesma coisa você que mexe com um plano de Excel e você joga seus números ao léu. Aí daqui uns dias você começa a entender que esses números eles podem ser maximizados, minimizados ali e faz uma planilha bem mais bonita. É a mesma coisa aqui. Né? Eu poderia ver, tem vários, ó, padrão, volatilidade, swing trade, média, tem várias coisas aqui, ó, que fica aqui no meu computador. Mas na verdade eu não sei analisar nenhuma ainda. O que eu uso médias, né? As médias aqui, ó. Essas médias aqui, eu vou. Então, como que você vê o gráfico? Olha só, que feiura. Mas, pessoal, é que eu tô aprendendo hoje, né? Ó, se vocês olharem, olha como é que tá a média móvel aqui, ó. Ela tá começando a virar para baixo. Então, pessoal, é, o que eu aprendo é estudando, né? Hoje, infelizmente, no momento eu não tenho condições de pagar um curso, mas eu vou buscando na internet, vou buscando no YouTube, vou buscando, vou aprendendo devagar e sempre. Então, é isso que eu deixo para vocês aqui, tá? Se esse vídeo serviu de algum modo para vocês, deixe seu like, se inscreva aí, a gente vai mantendo. Não é o foco do canal vender curso, nem viver disso. É passar mesmo conhecimento de um trader iniciante para outros que também estão perdidos aí, né? Assim como eu. E se você é um trader já experiente, já tem vários anos aí de mercado, quiser deixar no comentário, me chamar pra gente trocar uma ideia e você falar o que você vê
aqui, se eu estou errado, cara, sinta-se à vontade. Críticas também são sempre bem-vindas, né? E elogios também, tá? Um abraço a todos, pessoal. Tenham um bom final de semana. Um abraço.